Sim, 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 tá começando mais um episódio do Market Makers. Eu sou o Matheus Soares, estou aqui com o Josué Guedes. Tudo Fala, certo, Josu? Net. Tudo certo e por aí? Mais ou menos, né? Porra, Tá complicado, né? tá complicado. Tá complicado. Hoje a gente vai ter uma conversa focada em ações e como tem sido difícil ser investidor de ações aqui no Brasil, né? A gente é a pior bolsa do mundo. Até a última sexta-feira a gente estava caindo 24% em dólares. E curiosidade, né, Josu? A bolsa argentina é a melhor bolsa nesse ano, tá subindo 66% no ano. Então, nossos irmãos estão dando de um baile aqui, né, no Brasil. Não tá muito difícil também a vida Não deles, né? tá, não tá difícil. Eles estão bem, mas a gente também não tá dificultando a Não coisa, né? tá, a gente tá complicado. E muita gente, inclusive, já falando de Selic a 16,5%. E a gente vai ter um papo aqui para falar desse momento, esse momento difícil, né? Tanto no macro, no ambiente de juros, no ambiente de moedas, o dólar indo para 6,20, né? Hoje a gente está gravando esse episódio aqui nessa manhã de terça-feira, né? Agora são 10 horas, a bolsa está abrindo e promete ser um dia difícil, né? Então a gente está aqui com o Ciro Alipert Neto, ele que é gestor e fundador da SFA que é a sigla para Seeking for Alpha, né? Uma casa que tem uma busca por encontrar empresas excelentes, que tenham vantagens competitivas, né? Que utiliza muito ali da filosofia de Colômbia para analisar empresas. E o Ciro, além de tudo, é um cara com mais de 2 décadas aí de experiência no mercado. Começou como analista de ações, foi tesoureiro de grandes bancos ali do Itaú Unibanco, né? Também foi do Itaú BBA. Então é um cara que também entende muito do ambiente de juros, ambiente de moedas e depois, hoje ele faz o que é a grande paixão dele, que é ser um investidor de ações. Então, queria dar aqui as boas-vindas para o Ciro, é um prazer estar aqui. O Ciro já esteve aqui há 2 anos, mas para quem não ouviu, quem é o Ciro no mercado? Tudo bom, Matheus, Josué? Primeiro, super prazer, verdade, faz 2 anos que eu vim, então prazer estar de novo aqui. E, bom, você já me apresentou, só fazendo uma correção, né? Eu não fui tesoureiro do Itaú BBA, eu trabalhei na tesouraria do Itaú Perfeito. BBA, né? Mas é isso, eu sou fundador e gestor da SFA, então a SFA vai completar 12 anos, agora no começo do ano que vem. E antes disso, eu trabalhei bastante tempo no Itaú BBA, na tesouraria, na parte de renda fixa, no Unibanco também, na parte de renda fixa, e vou completar 23 anos aí de mercado. Pô, sensacional. Então, antes da gente começar esse papo aqui, um aviso sobre transição energética. Você já ouviu falar sobre o termo transição energética? Esse é o processo que substitui fontes de energias fósseis por fontes renováveis, visando a redução de emissão de gases do efeito estufa. É justamente isso que a Ambipar está fazendo. Eles estão ajudando empresas a migrarem para tipos de energias mais inteligentes, com a geração de energia a partir de resíduos. Na sua tela vai aparecer um QR Code aqui, para você entender mais sobre esse trabalho fundamental que a Ambipar está fazendo, que é líder em soluções ambientais. A gente deixou o link aqui na descrição para quem tiver curiosidade. Então, dado esse recado, Josu, acho que a gente pode começar com uma frase que o Ciro falou comigo quando a gente estava, né, vendo como é que ia ser a pauta desse episódio. Ele falou assim: a gente está no momento, estamos no jogo da resiliência, Pois é. né? Ninguém está fazendo mais conta. É verdade, a gente tá nesse jogo, mas assim, eu acho que investir em ações, acho que talvez uma das principais características de um bom investidor de ações é a resiliência, né? Porque você tem que ter um viés de longo prazo, um olhar de longo prazo, você vai passar por momentos difíceis, é claro que o momento que a gente tá passando hoje é muito difícil, é desafiador, você não tem nada tangível que você consiga olhar no curto prazo, que você, vai enxergar para melhorar. Mas, de novo, a gente já viu isso em outros momentos, a gente já teve outros momentos dificílimos também, e eu acho que as coisas, elas se ajeitam. E a gente vai falar, eu tenho alguns entendimentos, né, da classe de ações. Eu acho que a classe de ação, num momento que você talvez tenha uma desancoragem completa das variáveis nominais, a classe de ações, ela tende a te proteger quando você alonga o seu horizonte de investimento. Então a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso, mas sem dúvida, eu acho que resiliência, não só agora, mas acho que para um bom investidor de ações é uma palavra bem importante. Vamos explorar isso, porque acho que enquanto a gente grava esse episódio aqui, a gente já vê a Selic apontando para 16,5%, mas assim, esse número era
provavelmente 15% semana passada, então que dirá que pode ser 18% semana que vem? Acho que só não vai ser porque tem Natal, né, Jesus? Então acho que vai trazer uma calmaria aqui para os mercados, mas assim, o Selic subindo é péssimo para a Bolsa, ao mesmo tempo tem uma expectativa de inflação para frente, a gente não sabe, né? Acho que já tem muita gente falando em 8%, mas é muito difícil saber para onde Sim. vai a inflação. E como investir em ações num momento como esse? Por que investir em ações num momento como esse, Ciro? Não, legal. Assim, assim, qualquer investidor de ações, ele tem que ter uma crença muito forte. Então, assim, essa é a crença que eu tenho, que a gente tem lá na SFA. Então, assim, investir em bons negócios que sejam geradores de valor, enfim, tenha uma estrutura de capital adequada, né? Não sejam muito alavancados. Aliás, no Brasil, a estrutura ótima de capital é empresas que são caixa líquido, né? Porque é uma loucura você ter esses deltas, né? Essa variabilidade de Selic que a gente está enxergando agora, por exemplo, nesse momento, né? Então, você tem que acreditar nisso. E outra coisa que é, assim, ações, né, que na verdade são empresas, são ativos reais, né? Então, se você tem um ambiente inflacionário, é porque você tem as empresas, os serviços, os produtos, enfim, subindo de preço, e as empresas também estão repassando o preço. Então, eu acredito que no longo prazo, as empresas boas que têm essa capacidade de repassar preço, elas te protegem num ambiente hiperinflacionário. E a gente já viveu isso aqui no Brasil, né? Na década de 80, até o Plano Real, a gente teve, anos de inflação de 2.000%, né? Era hiperinflação. E a única coisa que te protegia naquela época era você ter ativos reais. Então, as empresas, né? Então, a Bolsa de Valores, né? Onde você compra a participação de empresas, te protegia, né? Te protegeu nessa época. E eu acredito nisso que se a gente entrar nesse cenário de novo, ou seja, putz, a gente vai entrar num cenário de dominância fiscal, então a gente vai ter uma inflação muito alta, a gente só vai conseguir resolver talvez a questão da nossa dívida se a gente deflacionar ela. Eu acho que ações te protegem. Eu até a gente conversou um pouquinho, eu te falei um pouco de exemplos de outros países que foram um pouco para esse modelo e os ativos reais, né? Eles te protegeram em relação aos ativos nominais. Então, eu acho que esse é um pouco do momento que eu vejo no Brasil hoje. Você tem que ter ativos reais e talvez ter, e é um pouco como a gente trabalha lá na SFA, ter hedges, proteções em ativos nominais, tá? Eu queria explorar mais essa parte, porque acho que um dos exemplos que a gente quer falar aqui é sobre Argentina e Turquia. Então, são países. Se a gente está entrando num cenário de dominância fiscal, né, num cenário de sei lá para onde vai os juros, e com o dólar deixando, né, com a valorização do dólar deixando a gente cada vez mais pobre versus o mundo, né? Sim. Eu queria que você desse exemplos dessas economias que tiveram Não. inflações muito elevadas, né? A Argentina, acho que muito próxima aqui da gente, a própria Turquia. Mas só que quem investiu em ações não perdeu dinheiro, né? Sim. Assim, os índices, a gente pode falar aqui, mas os índices mais do que se valorizaram nesses países. Compensaram, né? Compensaram. De forma real, preservaram o valor, né? Então, talvez esse seja um dos exemplos aí pra gente. Assim, o que eu acho, assim, qual que é a minha leitura do cenário hoje, né? Então, assim, a gente tem um governo, né, que acho que por 2 motivos ele vai seguir uma linha. Então, porque ele acredita que você precisa ter mais gastos, que isso induz crescimento, e crescimento é o caminho para você diminuir as desigualdades. Acho que eles acreditam, esse governo acredita nisso. E 2, porque eles têm uma interpretação, uma análise do que aconteceu na queda da Dilma, que a Dilma caiu no momento que ela teve que segurar gastos. Então, ela começou a apertar fiscal, né? Você lembra daquela época, né? Entrou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Então, essa é a interpretação deles. Então, assim, eu acho que, assim, para mim tá claro que esse governo vai seguir nessa linha. Então, acho que a última chance deles mostrarem algo diferente que foi agora recentemente no pacote de gastos, que veio muito ruim, né? Enfim, frustrou todo mundo. E assim, pra mim agora tá claro que, assim, putz, eles vão seguir nessa linha. Não acho que eles vão agora tirar o pé chegando próximo da eleição. Acho que é mais provável que eles acelerem, né, nessa linha. E acho que a gente estava vivendo um mundo onde você tem um governo que acredita nesse direcionamento e você tinha um banco central tentando segurar do outro lado. Então é aquela história do carro, né? O carro tá acelerando com o freio de mão puxado.
E esse cenário é muito ruim para ações, de fato, porque então, putz, você fala, então o Banco Central tem que subir os juros para 13, para 14, agora para 15, Quase talvez uma guerra. 16, é quase uma guerra. Será que vai chegar a 20% de Selic? Então isso é muito ruim, né? Então isso atrapalha muito, enfim, para nós investidores em ações, é um cenário bem inóspito, né? Um ambiente bem inóspito. O que eu acho que a gente pode estar entrando agora? Eu acho que de fato, você trocou agora o presidente do Banco Central, entrou o Galípolo. Eu acho que o Galípolo é de uma outra escola econômica, né? Então, é de uma escola um pouco mais desenvolvimentista, menos ortodoxa, como o Roberto Campos. Então, eu acho que, assim, esse governo e até, tipo, pela escola também do Banco Central, a gente talvez tenha um entendimento legal. Eu quero ir para um maior crescimento econômico e eu aceito mais inflação. Ok, essa vai ser a escolha deles. E aí, acho que nesse cenário, se você, talvez a variável de controle seja a inflação, seja um dólar mais alto, eu acho que ações tendem a te proteger um pouco mais, tá? Que no cenário anterior, que eu acho que era muito ruim de fato, tá? Então, até a nossa bolsa, aqui a nossa bolsa do Brasil é uma bolsa bem dolarizada, né? Enfim, ao redor de 40% de empresas de commodities. Então, ela também deveria te proteger mais. E aí, quando você olha para países que passaram por esse ambiente, até mandei alguns dados para você, né? Mandei um pouco, fui olhar um pouco a Turquia. Aí peguei a Turquia nos últimos 5 anos. A Turquia nos últimos 5 anos, ela cresceu o PIB ao redor aí de 5% ao ano. Aí peguei, tipo, vendas a varejo, né? Um outro dado, cresceu ao redor de, sei lá, 15% ao ano. E aí você fala, bom, então essa foi a escolha que eles fizeram, né, lá. E, obviamente, a inflação acabou crescendo bastante. Então, você teve uma inflação lá que subiu, sei lá, vezes 5 nos últimos 5 anos. E a bolsa, nominalmente, subiu vezes 9, né? Então, de forma real, ela, tipo, acabou protegendo um pouco, né? O que aconteceu lá? Os juros acabam subindo, mas ele sobe muito menos do que sobe a inflação. Então, eles começaram a trabalhar com juro real muito baixo, né? Então, acho que assim, esse é um pouco do cenário. Então, ativos reais acabam te protegendo, os ativos nominais não te protegem. A moeda da Turquia, né, a lira turca, também saiu de, sei lá, 3, 4 e foi para 35. A mesma coisa que se olhar a Argentina. A Argentina, eu fico imaginando, né? Lembra que lá no começo dos anos 2000, o peso argentino era 1 para 1, né? Enfim, subiu, sei lá, 1000 vezes, né? E aí eu fico imaginando, o cara que tava investindo na Argentina lá e comprando o CDI, né? Esse cara, tipo, morreu no meio do caminho, né? Comprou um pré-fixado, né? Esse cara morreu, perdeu, né? O poder de compra dele foi muito corroído, né? A Bolsa Argentina em dólar, nos últimos 20 anos, né? Óbvio, considerando também essa andada aí do pós-Milei, ela deu mais ou menos uns 9% ao ano. Então é bastante. A Bolsa da Turquia nos últimos 5 anos em dólar também subiu ao redor aí de 8% ao ano. Tá? Então, assim, a gente, de fato, aqui no Brasil, a última década foi horrível, né? A bolsa em dólar, ela bateu o pico lá em 2010, enfim, ao redor de 2010, 2009, né? E depois parou, só caiu, né? Então, assim, eu acho que esse cenário, de novo, esse cenário que a gente tá vivendo é o pior cenário para a bolsa. Se a gente entrar num cenário realmente onde a gente vai ter uma perda da âncora nominal, eu acho que a bolsa tende a ter uma performance melhor e te protege mais, por exemplo, que um pré-fixado. Eu acho que o cara que está no pré-fixado, ele deveria ter mais receio desse cenário do que o cara que está em bolsa em empresas boas, óbvio, com capacidade de repassar preço, tá? É curioso isso, né? Ontem a XP soltou o time do Ferreirinha, né, que já esteve aqui, soltou uma pesquisa que eles fazem com assessores, Sim. né? Eles perguntam ali se se o cliente dele tá querendo aumentar a bolsa ou se tá querendo vender bolsa, né? E quem tá querendo aumentar a bolsa tá no low da série, foi 11% dos clientes querem aumentar a bolsa, enquanto quem quer vender bolsa atingiu a máxima ali, Sim. 40% dos clientes querem vender bolsa. Então, isso que você tá falando aqui não é disseminado na nossa sociedade, né? Não. Assim, pelo que os números mostram hoje, dados resgates e tudo mais, é que o investidor brasileiro não vê nas ações Sim. um lugar para ele investir e para suportar esse momento delicado. Sim, é verdade, né? Hoje em dia, assim, é o pior lugar, né, pra você falar que você tá investido quando você tá numa roda de amigos, é falar que você investe na bolsa aqui no Brasil, né? O pessoal vai dar risada de você. Mas assim, acho que no mercado você tem que tomar cuidado, né, com as posições extremadas. Então eu vou dar um exemplo bem, acho que tangível, né, que você vai entender. Pô, sei lá,
4 anos atrás, as pessoas falavam que morreu os juros, o CDI de 2 dígitos no Brasil. Era o famoso HIP renda fixa, né? Exatamente. E olha onde a gente tá hoje, né? A gente tá discutindo... Renda fixa, é verdade. Tinha até camiseta, né? Tinha até A última camiseta, Pois camiseta. é. E hoje a gente tá se discutindo se você abriu agora o podcast falando se a gente vai chegar com Selic a 16. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas posições extremadas, né? Então, enfim, eu acho que assim, de novo, renda variável sempre teve, o Brasil já passou por diversas crises, cenários, conjunturas, hiperinflação, juros muito altos e assim, de novo, o que sempre te protege no longo prazo são ativos reais. E ativos reais, empresa é ativo real. Óbvio, você não pode comprar uma empresa que faça você ter uma perda permanente de capital, isso acontece. Não pode comprar empresa a qualquer preço também. Quer dizer, você pode ter uma reprecificação que te leva a uma perda relevante de capital, né? Mas não é o cenário hoje, né? Hoje a Bolsa, enfim, aí de forma geral, assim, óbvio que a gente vai entrar em alguns casos, mas de forma geral, ela tá com uma margem de segurança muito boa, né? Bem relevante para níveis históricos. Então, hoje eu acho que é um bom momento, sim, para investir. Eu sei que é difícil, né? Putz, o pessoal não quer, morre de medo, mas eu acho que é um bom momento para investir em ações aqui no Brasil, tá? Ô, Ciro, você iniciou o podcast aí falando uma coisa interessante. Eu acho que pela sua experiência, o tempo que você tem de mercado aí, queria que você abordasse um pouco mais. Que eu acho que a questão das contas ali, você mesmo citou que as pessoas param de fazer contas em momentos assim. E você também falou sobre é um momento de crença, né? Sim. Eu quero que você aborde um pouco mais, tipo, o investidor que enxerga isso que você está enxergando, ele tem um comportamental, né? Diferente dos que não conseguem enxergar. Porque não adianta você fazer a conta, porque você faz a conta e você vê que tá barato, né? Sim. Agora, o que impede a pessoa de realmente tomar a decisão de investir, e são poucos que conseguem ter essa decisão, é realmente, entender a classe de ativos, esse tipo de coisa. Com esse tempo todo de experiência que você acumulou, o que você acha que te faz, nesses momentos, continuar tendo essa crença de que, é o momento de estar alocado em bolsa, eu sei que o ciclo vai virar, como que é esse comportamento? Não, acho que assim, uma coisa que a gente sempre faz lá na SFA é, assim, sempre ter equilíbrio, tá? Então, assim, eu não gosto muito de, aquele cara que é assim, agora eu sou otimista, então faço, tipo, um portfólio, sei lá, super high beta, e agora eu sou pessimista, faço um portfólio super... Acho que você tem que ter equilíbrio, porque você não sabe para onde as coisas vão, né? Tipo, no curto prazo, essas variáveis macro que a gente tá falando e política... quem realmente tem grandes edges em relação a isso, né? Então é difícil. Então eu acho que você tem que ter equilíbrio de portfólio, é importante também para você passar por esse momento, né? Mas acho que assim, que nem a gente tava falando, né? Tipo, resiliência, o comportamental também das pessoas, né? Acho que assim, o comportamental é muito importante para um bom investidor. Assim, os melhores investidores, traders que eu tive prazer de trabalhar ao longo da minha carreira, não eram os caras mais geniais. Eram os caras que tinham melhor controle emocional, né? Enfim, que tinha um psicológico melhor, tá? Então isso para mim sempre foi muito claro. E eu acho que assim, o que te dá tranquilidade nesses momentos é você fazer um trabalho profundo. Então é isso que a gente também se propõe a fazer lá na SFA, estudar muito bem as empresas, enfim, ter muito conforto, porque assim, ninguém gosta de comprar uma ação e ver ela caindo 20, 30, 40%. Óbvio que isso machuca, isso daí, te deixa desconfortável. Mas se você tiver feito um trabalho de diligência profundo o suficiente, que te traga te mitigue pelo menos algum tipo de conforto, eu acho que você tem capacidade, ou você tem a possibilidade de tomar melhores decisões ao longo do tempo. Então é isso que a gente tenta mitigar e ter um pouco de dar conforto nesses momentos. E quais são as características desse psicológico adequado? Nessas pessoas, assim, o que você enxergou? É um cara mais calmo? É um cara que consegue ser paciente? Quais são as características dessas pessoas? Bom, boa pergunta. Deixa eu pensar aqui. Talvez o cliente dele, às vezes o passivo é um passivo mais calmo também. É verdade, até não entrei nesse ponto que você falou, que eu queria até mencionar, mas assim, só para responder essa primeira pergunta, que eu acho que é bem interessante, eu acho que assim, pessoas que têm uma capacidade, que são racionais, eu acho que assim, não pode ser uma pessoa que seja muito emocional, porque, enfim, se a pessoa for muito emocional, ela tende a tomar decisões extremadas o tempo inteiro, né?
Assim, eu não gosto muito da palavra contrarian, né, de ser um cara contrário tipo, eu quero ser contrário, vou fazer sempre o que todo mundo não está fazendo. Paixão e ser contrário, né? Mas eu acho que assim, você ter a capacidade de pensar diferente e de estar ok com isso, eu acho que é uma característica também importante. Putz, eu não me sinto desconfortável em ter uma posição que não é que todo mundo que tá gostando, ou, enfim, aquele momento não é a posição mais consenso. Então, pô, o cara que há 3 anos atrás, 4 anos atrás ficou tomado nos juros, ele era um contrarian, né? Tipo, ninguém achava que os juros ia voltar para 15. E naquele momento, pô, ele foi um contrarian. Hoje já não é mais contrarian, né? Então, assim, acho que você ter, enfim, capacidade de resiliência, você ter um cara mais calmo, racional, né, analítico, e ter um viés de ser confortável em ter posições diferentes do consenso, acho que são boas características, né? E acho que o que você falou, que eu queria só comentar, que é o seguinte, esse negócio quando eu falei que o mercado às vezes perde referência de preço, é porque, assim, o mercado, enfim, acho que vocês também acreditam, né, o Mateuzinho principalmente, assim, o mercado ele não é eficiente, né? E ele não é eficiente não só porque as pessoas pensam diferentes, né? Então, putz, eu penso diferente. Às vezes você põe um mesmo evento, a gente dá uma mesma notícia, eu vou interpretar de um jeito, o Matheus vai interpretar de outro para a mesma empresa. E, enfim, porque a gente tem, sei lá, experiências diferentes, pensa diferente, tem um monte de coisas, características diferentes como pessoa. Mas o mercado também não é eficiente porque você tem agendas diferentes do mercado. Então, desde um passivo dentro de um fundo, né? Os clientes do fundo, se um cara está sofrendo resgate, ele tem uma agenda diferente. Ele vai ter que vender aquelas empresas e isso pode deslocar o preço do que seria um preço razoável, né? Então, isso acontece muito. Ou o cara tem mandatos diferentes. Pô, eu tenho um mandato que eu não, sei lá, se o Brasil perde um investment grade ou a empresa perde um nível tipo de rating, eu não posso mais investir nessa empresa. Ou aconteceu algum evento, enfim, do ponto de vista de governança, não posso mais investir nessa empresa. Então, existe mandatos, agendas diferentes, né, passivos diferentes que fazem que as pessoas tomem decisões diferentes e às vezes desloquem o preço de maneira assim, muito grande e acentuada. Então, hoje no Brasil, a gente está vendo isso. O resgate que a gente está vendo na indústria de fundos, seja de multimercado, seja de ações, tem deslocado o preço dos ativos de maneira relevante, assim, na minha visão. Então, você está tendo um fluxo de venda muito grande. E isso não tem jeito. O cara tem que vender a qualquer preço. Ele precisa honrar o resgate, ele precisa pagar o resgate do cotista que pediu esse resgate. Então, isso impacta, são coisas que são a parte só da parte fundamental da empresa ou só da parte de valuation, né? Tem outras forças que movem o preço dos ativos ao longo do tempo. Porque é isso, né? O cliente, ele vê a cota cair por conta desse momento difícil de mercado, aí ele vende. Como ele vende, o gestor que está na ponta, que na verdade acredita que deveria comprar, vai ter que vender. Quando ele vende, as ações caem. Quando as ações caem, a cota cai mais. O outro cotista que não tinha vendido antes, vende. Sim. Isso se retroalimenta. E esse é algo que a gente está vivendo, já acho que desde a metade de 21, mas mais profundamente entre 23 e acho que 24, muito forte. Você acompanha essas variáveis da indústria, resgate, assim, como que a gente tá nesse momento? Assim, tem muito mais para acontecer? Não, acompanho, assim, até um pouco pelo meu histórico. Então, assim, parte da minha carreira eu fui gestor da parte macro também. Então, eu acompanho. Eu acho que, assim, lá na SFA a gente olha, assim, primordialmente a parte micro dos negócios, mas a gente faz uma gestão de portfólio, tipo, para tentar ser eficiente e gerar valor para o fundo, seja de sizing, de ter mais caixa, menos caixa, seja de hedges, qual o melhor hedge para ter, qual o melhor instrumento. Então a gente olha assim. E assim, a destruição que está tendo na indústria aí nos últimos anos e que está sendo acentuada esse ano assim, é visível. Então, assim, o nível de resgate é muito grande, impacta, né, o preço dos ativos. Eu acho que o preço dos ativos estão em níveis extremamente, alguns irreais com a qualidade de algum desses ativos, de alguma dessas empresas, e acaba gerando oportunidade. O problema é que a gente não tem visto ainda isso passar. Ainda os resgates ainda têm acontecido, principalmente na classe de multimercados, né?
Então, você pegar até também no passado, o multimercado, tipo, você ia conversar com os alocadores, eles queriam que os multimercados tivessem as áreas de ações, né? Hoje as áreas de ações do Brasil dos multimercados estão acabando, né? Então, enfim, isso acaba impactando como um todo. A gente tenta fazer uma gestão eficiente, enfim, putz, trabalhar melhor agora, será que consigo comprar agora? Então, assim, hoje eu tenho um certo nível de caixa no fundo que me dá conforto para tentar ser um comprador marginal e, enfim, não gastar todas as minhas fichas no primeiro momento, né? Então, tipo, vou dar um exemplo da pandemia. Quando começou a pandemia, pô, a bolsa, sei lá, tava 120 mil, ela foi para 60 mil, né? Pô, eu tinha um caixa razoável dentro do fundo. Cara, eu não comprei, eu não comecei a comprar nos 60 mil e comprei tudo nos 60 mil. Até porque eu não sabia que ia cair para 60 mil a bolsa. Mas eu fui comprando ao longo do tempo. Então a gente tenta trabalhar dentro do fundo assim, putz, eu entendo o cenário macro, isso me ajuda a fazer uma gestão de portfólio mais eficiente e para eu conseguir, ao longo do tempo, ser mais comprador marginal nesses momentos de crise. Então, assim, eu parto do pressuposto que renda variável tem volatilidade. A volatilidade é inerente a esse mercado. E no Brasil ela é mais ainda, né? Então, assim, tem aquela conta, né? O Brasil sempre vai ter uma correção de 10 a 15, talvez 20% ao ano, pelo menos algumas vezes. Então, se você ter caixa, você ter capacidade de ser comprador marginal nesses momentos, eu acho que isso adiciona muito valor. Eu queria explorar mais essa filosofia do fundo, então, né? Como que é feita essa alocação de caixa, investimento nas ações, concentração, hedge? Queria que você explorasse mais isso, né? Qual que é o momento para ter caixa? Qual que é o Tá, momento para ter um hedge? Quanto tá, que vocês têm de caixa hoje? Qual que é o hedge? tá. Legal. Assim, bom, concentração, né? Deixa eu começar por concentração. Assim, a gente acredita em trabalho extremamente profundo e diligente das empresas. Então a gente tenta ir o mais profundo que a gente consegue, faz pesquisas meio alternativas, meio fora da caixinha para responder perguntas ou dúvidas que a gente tem. Então eu sempre gosto de falar que assim, eu odeio discussão de eu acho, né? Eu acho que você pode ter alguma coisa que você acredita, uma hipótese, mas você tem que ir atrás dessa hipótese para tentar comprovar ela, né? Então a gente acaba fazendo bastante pesquisa. Então é um trabalho de diligência bastante profundo. Então a gente não consegue acompanhar, e eu acho que nem é razoável, a gente não acompanha todas as empresas da Bolsa, não quer acompanhar todas as empresas da Bolsa, acompanha poucos negócios de maneira mais profunda. Então esse é um primeiro ponto para chegar na parte de concentração. O segundo ponto é que é difícil você achar empresas realmente muito excepcionais ou muito boas, né? No Brasil talvez seja mais difícil, tá? A gente que olha empresas lá fora, realmente assim, o nível de qualidade dos negócios é muito bom. No Brasil é mais difícil, né? Então, portanto, quando a gente acha alguma coisa muito boa, e é um trabalho de análise que demora bastante tempo e é constante, a gente tende a ter posições mais concentradas, tá? Então, a concentração pra gente, a gente vê como um mitigador de risco, assim, em última instância, né? Porque eu não quero ter um monte de coisa na carteira que eu conheça pouco, tá? Obviamente, às vezes tem coisas que a gente tá montando composição, algumas coisas mais oportunísticas, mas assim, pô, acho que onde a gente vai ganhar um dinheiro grande, né? Onde vai ter realmente um retorno excepcional é, pô, se a gente achar um negócio muito fenomenal, né? Um negócio muito bom, a um preço super interessante, pô, montar uma posição importante nele e carregar durante muito, muito tempo. Tem várias empresas que têm essa característica dentro da SFA. Então, essa é a parte de concentração. A gente não se obriga a concentrar. Se a gente não achar nada que tem essa característica, a gente não vai ter. Mas quando a gente acha, a gente não tem nenhum problema em ter. E aí, a parte de gestão de portfólio, a gente parte dessa premissa. Cara, então, é isso que eu falei. Eu quero ser um comprador marginal quando você tiver momentos de volatilidade, tá? Legal. Então, o que eu posso fazer, né? Então, eu posso ter caixa ou posso ter hedges, né? Então, quando eu tenho caixa, beleza, eu posso ter caixa porque normalmente o caixa é mais uma variável de, enfim, preço, vamos supor, preço de ação, né? O preço das empresas que eu tenho tá com uma menor margem de segurança, eu vou ter um pouco mais de caixa. Legal. Ah, putz, não tá, eu tô com muita coisa que eu quero estar alocado, então é melhor talvez eu tenha um hedge, tá? Pô, qual hedge é melhor ter? Então, hedge, pra mim, é assimetria, né? O hedge tem que ser assimétrico. Então, o hedge não é, putz, eu vou, sei lá, vender o índice futuro, ou vou comprar uma put de IBOV.
pode ser que seja bom, mas pode ser em outros momentos que não seja bom. Então, hoje a gente tem um hedge mais concentrado em dólar. A gente tem uma parte comprada do fundo em dólar, tá? Que acho que compõe bem dentro da carteira que a gente tem. Então, a gente tenta identificar qual que é o melhor ativo, qual que é o melhor instrumento, né? Qual que é o melhor ativo para determinado momento do ciclo e qual que é o melhor instrumento para a gente fazer o hedge naquele ativo. Às vezes é melhor comprar uma put de Petrobras, sei lá, para um risco Brasil, ou uma put de Bovespa, ou uma put de um outro papel específico, entendeu? Então, a gente tenta fazer muito essa análise para a gente identificar qual que é, enfim, o que é melhor ter. E a gente faz bastante, se pegar a nossa carteira, ela não muda muito, mas a gente faz muito sizing das posições. Então, a gente consegue aumentar, diminuir, enfim, até usando essa volatilidade a nosso favor, a gente faz bastante, tá? Então, isso ao longo do tempo trouxe resultado para o fundo, agregou valor e eu acho que, de fato, é importante você ter uma gestão ativa, apesar da gente ser um fundo de longuíssimo prazo, a gente não muda as posições, tem posições grandes e carrega por muito tempo. Mesmo assim, você consegue ter uma gestão mais ativa de portfólio. Perfeito. Quer explorar algum tema aí, Josu? A gente pode falar que é uma empresa Eu boa. acho que a gente tem que falar o que o povo quer escutar, né? Acho que agora a As introdução teses. ficou muito bem feita aí, o pessoal quer saber o que o Ciro gosta, né? O que ele tem na carteira aí para se defender de um cenário adverso. E até o que é uma empresa boa, né? Você falou, a gente quer comprar empresa boa, faz pesquisa proprietária, mas que perguntas você quer responder para essas empresas, né? O que torna uma empresa boa? Legal. Assim, acho que assim, o que a gente procura numa empresa talvez não seja tão diferente do que pessoas que seguem uma filosofia de value investing, enfim, do Warren Buffett, sei que você adora também, foi lá para Omaha, né, recentemente. Mas a gente gosta de empresas que partem de algumas coisas que a gente procura, né? Então, uma primeira coisa, sejam empresas que gerem valor, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Uma empresa não basta ser lucrativa ou ter crescimento. Ela tem que ter uma geração de valor que a gente julga adequado ou pode ser que seja até uma empresa que esteja passando por um momento de transformação que vai passar a gerar valor no futuro, né? Então, a gente usa algumas métricas que talvez sejam mais diferentes, assim, no mercado. A gente olha muito o EVA, né? Que é o lucro econômico, né? Então, assim, de forma fácil, o que é o lucro econômico? A empresa tem que pagar todos os seus custos operacionais, então, enfim, tudo que uma empresa normalmente paga, e pagar o custo do capital, tá? Quando uma empresa consegue fazer isso, ela está gerando valor, né? Então, a gente gosta de empresas que gerem valor. E aí a gente gosta de empresas que enfim, o que todo mundo conhece, que são empresas que têm vantagens competitivas ou barreiras de entrada, né? Que protejam essa geração de valor ao longo do tempo. Então, eu gosto de falar um negócio que é o seguinte, né? O capitalismo funciona. Então, onde existe geração de valor, vai haver concorrência. Então, tem muitas empresas que, às vezes, por algum momento, elas estão gerando valor. Mas aí vai vir a concorrência. Então, a empresa precisa ter algum tipo de vantagem competitiva, barreira de entrada, alguma coisa que proteja ela dessa concorrência, né? Você precisa ter gente boa tocando, né? Então, bons executivos, uma boa cultura. E uma coisa que a gente dá muita importância também é a capacidade de alocação de capital das empresas, né? Então, a gente está vendo agora, de novo, a gente está passando por um cenário aqui no Brasil onde teve muita alocação de capital ruim, né? Empresas fizeram M&A, compraram um monte de coisa e no final você viu que aquilo não gerou valor, foi muito no oba-oba, então a gente tenta olhar muito essa parte de alocação de capital. E aí, por último, margem de segurança adequada, né? Então, geração de valor, vantagem competitiva, gente boa e margem de segurança. Então, é isso que a gente procura dentro da empresa e para isso a gente vai fazer toda essa parte de diligência, de pesquisa, que aí tem um monte de coisa que a gente vai olhar para tentar responder isso, né? Entendi. Vamos começar com as teses, então, Josu? Vamos começar. Se puder abrir a carteira aqui pra gente, Ciro, acho que tem uma posição. Quando você veio aqui há 2 anos atrás, você comentou. Primeiro, você comentou sobre duas, né? Preciso lembrar qual que é essa. Não, essa eu lembro. Deu certo ou deu errado? Deu certo. Você falou de Porto, Tá. né? Uma das teses há 2 anos era Porto. Tá, legal. E uma outra tese que você falou era Itaú. Legal. E que o Itaú, cada vez mais, iria abrir uma vantagem para o Bradesco e realmente esse ano foi o ano dessa vantagem aparecer. Legal. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre as suas posições, se continuam sendo Porto, Itaú. Legal. Não, por exemplo,
Porto Seguro e Itaú estão no fundo hoje, a gente ainda tem investimento nelas. As duas são empresas que estão há praticamente desde o início do fundo, então estão há quase 12 anos no fundo, né? Itaú já é uma posição, enfim, acho que mais conhecida, né, de todo mundo. Naquela época que a gente conversou, a gente tinha Sim, primeiro que naquela época que a gente conversou, a gente estava dentro da narrativa que os bancos grandes iam acabar, né? Então, putz, as fintechs, né? Os neobanks iam dominar o mercado, os bancos estavam super atrasados, enfim, não ia ter mais banco e, enfim, nunca... A discussão era, putz, nunca mais os bancos grandes darão um ROI de 20%. Eu lembro da tese do Itaú é a nova Cielo, né? Lembra Pois dessa? é. Porra. Itaú é a nova Cielo. Itaú é a Cielo nem nova tá mais na Cielo. bolsa, viu? Caramba. Então, assim, era essa discussão. Obviamente, tipo, a gente naquela época também discutia, caramba, enfim, então a gente gastou, enfim, fez muita pesquisa, fez muita discussão interna, e naquela época a gente chegou à conclusão, falou assim, ó, não, legal, tem razão, o ambiente competitivo tá mais difícil, mas o Itaú, dentre os grandes bancos, a gente entende que é o que tá mais preparado para lidar com isso, né? Até eu, tipo assim, eu trabalhei no Itaú, eu sei, assim, é um banco... assim, com uma cultura muito forte, e eles fizeram naquela época, que chamou muito a nossa atenção, eles entenderam o problema, acho que teve uma humildade muito grande, e foram combater o problema com uma mudança cultural para tentar digitalizar o banco, não só na forma de oferecer produto ou serviço, na forma de trabalhar, e a gente enxergava aquilo como uma coisa muito positiva, enfim, fora a parte, enfim, de outras coisas, de linhas de negócio, a gente entendia que algumas das vantagens competitivas estavam ficando mais fracas, mas ainda os bancos ainda tinham vantagens competitivas grandes, enfim, a parte de você fazer crédito, você precisa ter balanço, a parte de você oferecer diversos tipos de produtos, isso é importante também. Então a gente enxergava que o Itaú estava bem preparado, e até para o ambiente estar muito mais complexo e difícil, a gente entendia que alguns outros bancos que ainda estavam um pouco atrás, que durante muito tempo, para um ambiente mais tranquilo, conseguiam enfim, navegar de forma mais tranquila, para esse ambiente mais complexo ia ficar mais difícil, e era um pouco do que a gente imaginava dessa entendimento entre Itaú e Bradesco. A Porto Seguro já é um case mais interessante, né? Porque a Porto Seguro, durante muito tempo, foi uma empresa que não despertava nenhum tipo de interesse por conta dos investidores. Então, assim, putz, eu conversava com amigos ou outros fundos e falava assim, pô, dá uma olhada em Porto. E ninguém queria, tipo, não gostava. Existia um entendimento da Porto que era uma empresa só de seguro alto. Seguro alto é um business que não é nem um pouco sexy, enfim, também não cresce muito, enfim, então ninguém queria olhar muito, né? E aí a gente tinha enfim, a gente sempre investiu em Porto e enfim, lá em 2000 enfim, até antes, né? Mas assim, a partir de 2019 a Porto começou um trabalho mais forte de diversificação, né? Começou antes, como eu falei, mas começou a ficar um pouco mais forte. E a Porto, ela tem todas essas vantagens que a gente busca. Então, é a empresa que tem uma vantagem competitiva que a gente consegue identificar, que é, ela tem marca muito forte. A marca Porto é uma marca que ela consegue transformar essa marca num maior nível de rentabilidade, tá? Então, assim, um estudo que a gente fazia na época, que era bem interessante, a gente olhava o seguro alto. Então, a gente olhava o seguro alto, a Porto esse é um mercado ultra competitivo, e a gente olhava e falava assim, bom, legal, para o mercado ultra competitivo, você é líder do setor à custa de preço. E a gente olhava a Porto era líder do setor com o maior preço, ou a menor sinistralidade, né? A gente falava assim, não, realmente a Porto consegue ter uma marca que ela consegue colocar preço, né? Uma coisa que eu falo bastante é assim, a marca, se você não consegue ter pricing power, algum tipo de searching cost, não quer dizer nada, né? Eu conhecer a marca não quer dizer nada, né? A Petrobras é conhecida, mas não tem pricing power, não tem nada, né? Então, assim, a gente conseguia ver isso. E a Porto era um monstro com mais de 10 milhões de clientes, com um canal de venda de quase 40 mil corretores, e ela seria capaz de colocar, ter sucesso em outros produtos e serviços da mesma forma que ela tinha no seguro alto. E, de fato, ela conseguiu fazer isso.
e vem conseguindo. Então, tipo, ela tem diversos tipos de seguro, seguro vida, patrimonial, aí ela tem a vertical de seguro saúde, que tá indo super bem, a vertical de banco, né? Então ela tem cartão de crédito, que vai super bem, tem uma carteira de crédito que também vai super bem, tem a parte de serviços. Então, hoje a Porto é uma empresa que tá chegando a praticamente 3 bilhões de lucro, enfim, que cresce bem, com um ROI acima de 20%. E aí, só um dado: a Porto, quando ela abriu o capital, lá em 2004, se não me engano, ela tinha um lucro de 150 milhões. E ela vai fazer agora um lucro de 3 bilhões. Então, ela conseguiu crescer, gerando valor, né? Ou seja, com um lucro econômico positivo, né? Ela consegue pagar todos os custos dela, inclusive o custo do capital dela. Enfim, para um business que era meio, tipo assim, tava meio passou desapercebido. Então, você pegar, tipo, nos últimos 20 anos, você olhar, a bolsa não gera valor aqui no Brasil, né? Tipo, não gera alfa sobre o CDI. Putz, olha, a Porto é um business que gerou muito alfa, né? Então, é esse tipo de negócio que a gente procura. Óbvio, no meio do caminho, quando você fica tanto tempo investido, você passa por momentos que, meu, putz... 12 anos, né? Pois é, tem momentos que tá pior, ou acontece alguma coisa, por exemplo, chuva. Então, assim, as empresas também não são lineares, né? Então, assim, a gente tem momentos que você tem que estudar, putz, caramba, você fica mais assim, será que tá indo no caminho certo? Então, mas assim, de novo, eu acredito que quando você acha as características que a gente busca, fica o tempo suficientemente investido, tipo, isso daí acaba se pagando ao longo do tempo, tá? Queria explorar mais em Porto, que há 2 anos atrás existia aquela narrativa, ninguém acreditava tanto na diversificação da Porto, e acho que quem estava mais comprado naquela época era por conta do ambiente de sinistralidade, que havia por conta da pandemia, que houve todo Sim, aquele problema de sim, preços, né? Havia uma sinistralidade subindo, mas com a Porto repassando preços de uma forma muito total. alta, né, muito relevante. E esse ambiente do seguro alto foi muito bem, ela, né, tem surfado muito bem. No ambiente de saúde, através ali você falou dos planos de saúde, parece que a Porto é a única que está indo bem. Se a gente Sim, pegar outras empresas, acho que a Sul América foi adquirida pela sim, Redditor, você tem a Apvida que era um consenso, né, sim, no mercado, agora ela tem sofrido bastante. O que que a Porto está fazendo sim, para ir tão bem nessas avenidas de crescimento, nessas outras avenidas que são difíceis, seja saúde e seja no Porto Bank? sim, O Bradesco viu uma inadimplência crescente. Por sim. que que o Porto Bank também não corre esse risco de ter uma inadimplência crescente? Não, legal. Então, no Porto Bank, a Porto ela tem o cartão, tá? Então, são mais de 3 milhões de cartões emitidos, né? Esse é um produto que vai super bem, super bem. Então, é um cliente bom para eles, né? Que eles pescam, que é o cliente Porto, que é um cliente de maior poder aquisitivo. Então, vai super bem. E eles têm a carteira de crédito, que é uma carteira já também bem grande. E aí, assim, você pegar essa carteira de crédito, a inadimplência da Porto sempre foi menor que a do mercado. Mas nos últimos, agora melhorou, mas assim, há uns 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, ela também sofreu. Porque assim, todo mundo meio que tava naquela época, vamos pra mar aberto. E a Porto também foi pra mar aberto, só que a Porto conseguiu puxar o freio de mão bem rápido. Então ela acabou sofrendo e agora, tipo, ela normalizou de novo. Mas é um produto bom, de novo, assim, a Porto, ela tem uma marca muito forte. Essa marca, ela é reconhecida pelas pessoas. As pessoas querem ser cliente Porto, né? Então a gente, de novo, acho que a Porto, ela... Putz, você pegar a parte de serviços, pô, o cara vai lá, vai fazer um serviço na tua casa, a Porto entra na sua casa, né? Tipo, não é todo mundo que você deixa entrar na tua casa. E aí você pega a parte de saúde, que acho que é bem interessante, e acho que é óbvio que tem que estar bem atento, porque saúde é complexo, tipo, não é trivial. E a Porto, só que ela nasce de uma carteira muito pequena, então ela tinha mais ou menos umas 300 mil vidas, né? Hoje ela tá com umas 600 mil vidas. Você tem que ir acompanhando, né? Porque à medida que você vai crescendo muito forte, você pode mascarar um pouco né? Da sinistralidade. Mas o que que ela fez, assim, tipo, até você conversava com eles, a Porto tem os corretores. Os corretores era só focado em, tipo, cara, assim, em vender carro. Uhum. Então a Porto fez um trabalho para esses corretores começarem a vender também seguro-saúde, que é diferente, não é a mesma coisa. E eles começaram a fazer esse trabalho. Então, assim, um pouco da nossa tese lá atrás era assim, pô, a Porto só fazendo um trabalho comercial melhor dentro de casa, ela consegue crescer essa carteira de 300 mil, sei lá, dá para chegar em
600, 1 milhão de vidas, né? E acho que é um pouco o que está acontecendo. Acho que tem que estar acompanhando. Eles fazem pequenas e médias empresas, mas por enquanto a gente não tem visto. A gente acha que é uma carteira saudável, acho que não tem problema. A gente vai acompanhando. Essa é uma outra coisa, acho que, de investimento, né? Você não pode ter grandes dogmas, né? Ou, enfim, grandes convicções. Então você tem que sempre estar acompanhando. De novo, 12 anos investindo, o que a gente achava lá atrás, as coisas vão se modificando, né? Vai melhorando ou vai piorando, e você tem que ir acompanhando e, tipo, enfim, as empresas vão mudando, né? Então é um pouco disso do nosso trabalho lá. Entendi. Então hoje Porto ainda permanece na carteira da SFA. Inclusive agora a SFA tem a Porto um grande parceiro, né, Ciro? Tem. Hoje vocês fizeram uma parceria legal com a Porto Asset. Legal, né? A gente fez uma parceria estratégica com a Porto, acho que muito legal. Então, a gente tem, inclusive nossos fundos agora trocaram o nome para Porto SFA. Gosto tanto de Porto que agora essas... Pois é, né? A gente fez uma parceria com a melhor empresa que a gente podia encontrar, né? Uma empresa que a gente já conhece há muito tempo, e a gente fez essa parceria, uma parceria estratégica, onde a gente faz, eles, enfim, colocaram um dinheiro na SFA, a gente faz gestão de parte dos recursos de renda variável da Porto Seguro. Então, pra gente é uma, enfim, super responsabilidade, e acho que uma chancela, tipo, enfim, do nosso processo, da nossa cultura, filosofia de investimento. Então, é bem legal, a gente tá super feliz, não podia ter um parceiro melhor. E, bom, para quem não acompanha as cartas da SFA, fica aqui a recomendação. Tava lendo a carta do segundo trimestre desse ano que vocês falam sobre VIT. Mas também já falaram sobre Itaú há algum tempo atrás, né? Se quem quiser saber mais sobre a tese de Itaú, tem também nas cartas que a SFA escreve. Hoje, a VIT é uma posição relevante da carteira. Acho que a gente pode explorar bastante essa, porque essa... Ninguém aqui falou de VIT, acho que a gente pode falar dela. Legal. Não, a gente gosta de VIT. A VIT é uma empresa de insumos, né? E de insumos biológicos. Então, a gente na SFA, a gente sempre investiu em empresas, até talvez seja também, não seja o normal, mas a gente sempre investiu em empresas de commodity, tá? A gente entende a ciclicalidade que, enfim, existe os ciclos de commodity. Mas a gente gosta. Acho que a gente, quando você consegue entender um pouco do ciclo, enfim, entender um pouco das empresas, você acha que existem oportunidades. Então a gente já teve posições relevantes em Gerdau, em Petrobras, em Vale, enfim. Então a gente gosta. E a VIT, ela é uma empresa do setor agro, uma empresa de insumos. Mas assim, o que pra gente é super importante nela é a parte de insumos biológicos, né? Principalmente defensivos biológicos, tá? Então, hoje no mundo, cada vez mais existe uma demanda por você ter uma agricultura sustentável, né? Seja porque os defensivos químicos, eles, enfim, são super perigosos, agridem o meio ambiente, né? Até, tipo, as pessoas que manuseiam ele é super difícil, né? Tipo, você traz um monte de coisas ruins, podem trazer problemas de saúde. Seja porque você quer comer alimentos livres de defensivos químicos, tá? Então, os insumos biológicos, eles estão ganhando espaço. Era um mercado pequeno, né? Ainda é pequeno, mas a gente acha que ele é uma realidade e vai ganhar cada vez mais espaço, tá? Então, para você ter uma ideia, hoje a parte de defensivos químicos no Brasil é por volta de 100 bilhões, defensivos biológicos é por volta de, sei lá, uns 5 bilhões de reais, tá? Então a gente acha que isso daí vai crescer e vai tomar espaço dos defensivos químicos, tá? Putz, não vai tomar todo, mas dá para chegar, talvez, sei lá, tipo, enfim, 20%, 25%, 30%, a gente acha que vai crescer bastante, né? E a VIT, então, ela é um dos principais players de defensivos biológicos aqui no Brasil. Além disso, ela é uma empresa também de fertilizantes especiais, tá? Então, de inoculantes, tudo. Então, tipo, ela tem quase uma grade completa de todos os tipos de insumos aí pro agricultor, tá? Então, ela é uma indústria. E aí, quando a gente olha a VIT, ela tem algumas vantagens, né? Tipo, tentando fazer aqui um paralelo, né? Do que a gente gosta de olhar. Então, é uma empresa, de dono, tá? Então, é uma família que tá nesse setor fazem décadas. Isso pra gente é importante, porque é um setor difícil, complexo, com muita ciclicalidade, e você não pode ter aventureiros. Então, são donos com uma cabeça muito conservadora. Esse é um setor que você não pode se alavancar, né? Então, setor cíclico, normalmente você não pode se alavancar. Então, são caras muito conservadores, entendem muito do negócio. Então, isso é uma característica que a gente gosta bastante. E ela tem uma vantagem competitiva. Ela é uma indústria. Então, toda indústria você precisa ter escala. Então, ela
tem muita escala, ela é uma das maiores do setor, então ela tem a capacidade de produzir assim, muito no menor preço possível, tá? Além disso, o setor esse ano está passando, assim, talvez por um dos piores momentos dele, então a Vitia sofreu bastante esse ano. E assim, até tipo, toda essa parte de conservadorismo a gente conseguiu ver enfim, nesse ano, porque a Vitia teve pouco problema de inadimplência, né? Porque ela acaba financiando o produtor, né? Então, você vende para o produtor, ele te paga depois de bastante tempo, então você É uma acaba... característica comum, né? Então você acaba financiando, então você dá um crédito para os produtores ou para as revendas, e a Vitia, passou, por enquanto, ilesa, não teve nenhum problema grande, nada que chamasse muito atenção. Então isso mostra um pouco do conservadorismo dele. Então assim, a tese é um pouco, a Vitia vai ser um dos principais players de insumos biológicos, defensivos biológicos no Brasil. Ela tem uma vantagem competitiva muito grande de escala, gente boa tocando. Ela também tem uma vantagem que a gente entende, que é toda a parte de vendas. Então, ela sempre fez um processo de vender direto para o produtor. Esse é uma venda muito assistida, você tem que ir lá para o produtor, ele vai usar, você tem que mostrar para ele como funciona. E é um processo que você tem quase que uma venda meio que contratada para frente, porque assim, o cara vai pôr na plantação dele, né? O produtor vai pôr 10% da área nesse ano. Pô, aí foi bem, no ano que vem, vai pôr em 20%. No ano que vem, ele vai pôr em 30% da área. Então isso daí vai avançando aos poucos. Então não é que, tipo, ele pôs agora em 10, você tem que esperar um ano, próxima safra, para pôr nos próximos 10. Então, isso daí, tipo, já vai crescendo naturalmente. Então, é isso que a gente gosta. A gente acha que tá, hoje, ela negociando com uma margem de segurança absurda, né? Até uma característica que a gente olha, talvez, nessas empresas um pouco menores, que aconteceu muito num outro investimento nosso, é que você olhava o mercado privado negociando a preços muito diferentes do mercado de public equity, né? Então a gente olha hoje o mercado de public equity negociando, tipo, sei lá, metade, 1/3 do que negocia esses dias no mercado privado. Os grandes estão cada vez, você olha as grandes empresas químicas, né? Estão cada vez mais vindo para o Brasil comprando essas empresas. Então, essa empresa também tem um valor estratégico muito grande. E quando a gente olha a geração de valor, a empresa sempre gerou valor, e mesmo num ciclo ruim, ela, tipo, não destrói valor. Então, nesse ciclo muito ruim, ela, tipo, meio que empatou capital. Então, é um pouco da característica que a gente gosta quando a gente investe no setor cíclico. Olha, no momento ruim, putz, você não destrói valor, e, cara, quando você tem um momento bom, cara, você gera bastante valor. Então, é isso que a gente olha. Para uma empresa que está negociando abaixo do capital investido, né? Pra gente é muito, parece muito, muito barato mesmo. Uhum. E o que é um momento de ciclo ruim para a empresa? Então, esse ano foi um momento de ciclo ruim. Por quê? Porque hoje, assim, ela atende diversos tipos de culturas. Então, soja, cana, milho, mas grande parte ainda é soja e milho, né? E esse ano, o que aconteceu? Você teve um problema de clima, né? Que veio do ano passado, né? Então, o ano passado, você quebrou algumas safras, então, tipo, você diminuiu o que foi produzido. Então, com isso, cai a rentabilidade do produtor. Até também você teve um problema de preço, o preço da soja caiu bastante. Aí, quando acontece esse cenário, o produtor ele fica menos propenso a investir em tecnologia. Então, ele fala assim, puta, eu não vou comprar aquele defensivo biológico, eu vou comprar, então, só o químico e vou gastar menos possível porque minha margem está baixa. Quando você tem o inverso, então o preço da soja está alto, sei lá, só para falar uma cultura, a área produção vai ser muito grande, a rentabilidade do produtor sobe e ele investe cada vez mais em produtos biológicos. Só que assim, tem um ponto que é o seguinte, o produto biológico, ele é melhor que o químico. Tem algumas culturas que só funcionam com biológicos, né? Que você consegue só matar as pragas, né? Com biológicos. O biológico, ele custa mais barato por dose por hectare. Então, assim, o biológico, as pessoas não vão usar biológico porque eles querem uma agricultura mais sustentável. Eles vão usar biológico porque eles querem uma agricultura mais sustentável, mas principalmente porque ele é mais eficiente, né? Então, para o agricultor, ele é melhor. O custo dele é bem melhor para o agricultor do que o químico. Tem um vento de cauda a favor, né? Nessa tese, porque gera algo bom para a sociedade, de certa forma, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma tese, assim, de bastante médio e longo prazo, e tem enfim, é uma tese meio estrutural, né? Secular, que a gente acha que biológicos aí vai ganhar espaço cada vez mais, apesar aí do contratempo.
como você acabou citando, né, um pouco da Porto. A Porto, lá, o ano passado, teve um problema de sinistralidade, né? Então, o preço do carro usado subiu bastante, ela demorou para ter que fazer a correção no preço dos autos, mas era uma coisa meio conjuntural. O que a gente entende também de VIT é que seja uma coisa conjuntural. Enfim, faz parte do setor cíclico, no setor de commodities. Então, você está tendo um ambiente ruim agora, mas eventualmente você vai ter um ambiente bom. E aí a gente acha que, enfim, ela vai gerar muito valor, ainda mais esse preço de agora, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, Diga. Ciro. O primeiro é, como convencer o agricultor? Tá. Porque, fico pensando, assim, você tem várias empresas na bolsa hoje. Tem a Boa Safra, você tem a Tristente, você tem... E, por exemplo, a Boa Safra, ela vende o principal insumo para o produtor, que é a semente. Sim. E a semente, nos últimos vários anos, ela trouxe produtividade para o agronegócio, né? Assim, uma semente boa, ela... Acho que a prioridade, talvez, do agricultor seja, preciso ter uma semente boa, né? Talvez. E a segunda prioridade, ou a terceira prioridade dele vai ser, vamos tratar aqui. Então, assim, como convencer o agricultor que, compra o defensivo biológico ao invés do químico? Então, esse é um trabalho de... Enfim, você tem que estar muito próximo do produtor. Então, a VIT, ela fez um trabalho de ter todos os vendedores. Então, ela, assim, grande parte das vendas dela, ela pode ter 3 canais de venda. Ela pode ter venda direta, cooperativa e revenda. Revenda, ela sempre foi muito cética, porque o business de revenda é muito difícil, né? A gente tá vendo aí o que aconteceu com algumas revendas, né? Então ela nunca teve muito nesse business. O de cooperativa é legal e de venda direta também é legal. Só que esse é um trabalho de estar muito na ponta. É uma venda demorada, que você tem que sentar lá com o produtor, consultiva. Mostrar. Você tem fazendas que você faz testes, você vai fazer algumas amostragens. Então é um trabalho que ao longo do tempo tem melhorado mas aí acho que ainda tem bastante. Mas assim, já tem uma boa área do Brasil que já usa biológico. Por volta de 30% da área do Brasil já usa biológico. E isso tende a aumentar ao longo do tempo. Então, o setor de biológico... O setor de químicos é um setor super maduro, cresce super pouquinho. O setor de biológico cresce aí nos últimos 5 anos, sei lá, 20% ao ano. Entendi. Então, é um setor que cresce bastante. Então, você falou um pouco da Boa Safra. Boa Safra é a sementeira. Então, você tem diversos elos da cadeia que acaba... Enfim, tem uma parte também de dinâmica, enfim, internacional. Então, os preços de insumos de fertilizantes acabam subindo bastante no mundo nos últimos anos, com a guerra na Ucrânia. Enfim, você teve um problema de estocagem aqui no setor, que acabou muita gente... A própria AgroGalaxy, né? Perdeu dinheiro. O cara foi lá e comprou o fertilizante na vendeu. RAI e depois caiu o preço dos grãos. Puta, aí o cara... Não, Descasou. descasou e morreu. Ficou com puto estoque. Teve um momento aí de desestocagem da indústria. Mas é isso. Esse é um trabalho assistido. Demora, você tem que chegar lá com o produtor. O produtor sempre é um bicho mais desconfiado. Então é um trabalho que demora, mas a gente tem Porque visto. o ciclo, ele você só vai saber se deu errado daqui... Exato. Então você vai pôr... É difícil, né? isso. Você vai pôr na sua plantação. Você não pode estragar a tua plantação, né? Já a pessoa deu errado. Então, assim, é importante você ter você testar e fazendo aos poucos, né? Não dá pra você fazer direto. Vou pôr na minha plantação inteira só biológico, né? E o quanto que para ela crescer, ela precisa de capital? Porque acho que para você também convencer o produtor, o capital de giro é difícil nesse setor, fala assim, eu vou financiar essa experiência que você vai ter aqui na tua terra. Então, o quanto que para ela crescer, ela precisa, é um business de capital intensivo, Esse é um business de capital de giro. Então, assim, você financia o teu produtor. Então, você vai lá, uma revenda, você vai lá, você vai vender pro cara e o cara te paga, né? Ele vai plantar e na hora que ele estiver vendendo o grão dele, sei lá, uma soja, aí ele vai receber e ele vai te pagar. Então, você tem um risco de crédito aí embutido no negócio. Por isso que você precisa ter uma empresa muito sólida, com muito tempo. O que aconteceu? O setor de biológico, assim, tava em polvorosa há 1 ano atrás. E ainda tá. Você pega, tipo, todo mundo quer entrar. Só que há 1 ano atrás era, tipo assim, entrou muito aventureiro. Então, todos os fundos de private equity ligado a agro queriam entrar. Todo mundo queria entrar. Todo mundo queria, tipo, fazer uma fabriquinha. A gente foi visitar um monte de fábrica pequenininha. Tipo, o cara falava que tinha um produto biológico, era um fundo de quintal. Então, assim, a VIT, de fato, assim, é uma empresa... você vai Era uma horta. Pois é.
Então, assim, chamou muita gente, muito aventureiro. Então, acho que, inclusive, esse momento que a gente tá vivendo vai dar até uma, tipo, limpada, Uhum. tirar quem, não é sério, quem não é aventureiro, enfim, e acho que, assim, as empresas, aquele negócio, história do Brasil, né? Os caras que são sérios, bons, têm mais, enfim, Passam por isso. passam por isso e acabam saindo mais forte no final. E é um ponto do relatório que você coloca, é a margem alta, né? Negócio que tem margem alta atrai competição, né? Acho que Exato. esse é um Exato. ponto da... Você pega próprio inoculantes, que é um fertilizante especial, né? É curioso, só fazendo uma analogia aqui, que eu conversei já com a Vit, eu conversei com o Thiago, acho que ele é o RI da companhia, ele fez uma analogia que eu gostei muito, que é o seguinte, para o pessoal entender, né, defensivo biológico, inoculante, é como se você fizesse academia, musculação e você não quisesse só comer arroz e feijão, você quer Sim. comer você quer tomar whey, você precisa tomar uma creatina, tem que Sim. tomar, então acho que esse é o papel do defensivo dos inoculantes, né, como se Sim. fosse uma suplementação para a terra. Biológico é tudo que é vivo. Então, assim, tipo, você é um defensivo vivo. Pode ser de macro, que é tudo que você consegue ver a olho nu, ou micro, que é quase tudo aqui no Brasil, que você não consegue ver a olho nu. Então, sei lá, você tem uma larva, você vai, soltar alguma coisa micro lá que vai fazer que essa larva não reproduza. Então, é esse tipo de coisa. Macros, tem coisa que você solta uma joaninha que ela ataca uma praga de uma plantação. Então, é isso que são os defensivos biológicos. É tudo que é vivo, tá? Então, é isso. E no finalzinho da tese você falou que negociando abaixo do capital investido. Isso. Acho que se você puder explorar aí de um jeito fácil para nossa audiência entender o que seria isso, né? Por que isso é tão atrativo? Por que isso... não, legal. Assim, a gente olha muito na SFA, tipo, o pessoal usa muito o DCF, né? Fazer para fazer o valuation de uma empresa, né? E assim, o DCF, quando você vai fazer, tipo, ele traz diversas variáveis ou, cara, coisas que você pode colocar que pode dar qualquer número. Então a gente tenta usar na SFA algumas outras métricas que trazem algum tipo de conforto sem tentar fazer projeções, né? Uma delas é ver quanto que a empresa, quanto que você está pagando pelo crescimento de uma empresa, tá? E como que você faz isso? A empresa é basicamente um capital investido, né? Então, para você ter uma empresa, você pega e tem que investir capital nela, seja em ativos tangíveis, seja em ativos intangíveis, seja em capital de giro, não importa, né? Tem um capital investido. Aí você tem o que a empresa gera de valor hoje. Tem empresas que geram bastante valor hoje, presente, tá? Então, tipo, você consegue ver se a geração de valor hoje, mais todo o capital investido, você consegue tirar disso, então, quanto que eu tenho dentro daquele preço daquela ação, quanto que eu tô pagando pelo futuro. Então, quando você vai para uma empresa americana de tecnologia, você tem, muitas delas acabam entregando, mas você tá pagando por crescimento futuro, tipo, sei lá, 80%, 90%. Ou seja, naquele preço de tela, tem embutido 90% de crescimento futuro. Por outro lado, aqui no Brasil tá ao contrário, né? Você tem um monte de empresa negociando, algumas abaixo do capital investido. Então a Vitya tá negociando abaixo do capital investido. É só pegar o capital investido dela, né? Ao longo desses anos e ver, tipo, que são as fábricas, enfim, os ativos intangíveis, tudo, e quanto que tá negociando o preço de tela. Então, Como se ela fosse destruir valor. Como se ela fosse destruir valor, né? Então, essa é uma conta que a gente gosta de fazer. Quanto que eu tô pagando pelo futuro? Eu não tô fazendo nenhuma projeção. Eu não tô falando quanto a empresa vai crescer, quanto que vai ser a margem lá na frente, quanto que eu tô pagando pelo futuro. Então, em momentos de crise, você vê algumas coisas que você fala assim, putz, tem empresa negociando abaixo do capital investido, ou tô pagando 0 de crescimento futuro. Então, às vezes acontece isso, entendeu? Entendi. Perfeito. Não sei se eu consegui explicar direito. Não, explicou perfeitamente. Assim, é como se a empresa não tivesse perpetuidade, vai. Exato, Algo assim, e é uma conta que, como não tem projeção, né, e a gente tem um jeito fácil de errar, é fazer previsões sobre o futuro, exato, né? então, tipo, essa projeção, ela te traz muita, assim, coisa subjetiva, né? Então, putz, cara, o que vai ser daqui 5 anos, né? Você pode projetar, a gente projeta, mas a gente gosta de olhar outras métricas para, enfim, tirar um pouco de viés de olhar muito no futuro, né? Eu fiquei só com uma dúvida, por que Vitya e não por que Boa Safra? Por que não 3tentos? Assim, se rolou essa análise comparativa entre... Então, a gente começou, enfim, a Boa Safra a gente não olhou, a 3tentos a gente tem olhado, a gente gosta,
Mas a gente foi, tipo, acabou Confiança escolhendo. A gente acabou olhando a Vit. Lembra, a gente assim, não olha todas as empresas. Então, assim, pra gente. Não é que a gente olhou todas as empresas do setor agro, a gente olhou todas as empresas, enfim, a gente olhou o Vit, a gente apareceu, a gente tem algumas métodos de fazer screening, né? Seja métodos quantitativos, seja métodos qualitativos, né? Qualitativos podem surgir de qualquer forma, um analista, um integrante do time de investimento pode trazer uma ideia, enfim, qualquer pessoa do time de investimento pode trazer uma ideia, seja métricas quantitativas que a gente tem lá dentro. E a Vit acabou aparecendo, a gente, enfim, foi estudando, foi gostando, fez cursos de especialistas em bioinsumos, enfim, e a gente enfim, é uma construção, né? Tipo, você não estuda uma empresa, o que não acontece na SFA é isso, puta, estudei a empresa 2 semanas e, pô, tem uma super tese aqui, vou fazer uma superposição, não. Demora bastante tempo, então todas as teses, elas são construídas e pra gente, enfim, ganhar confiança, ganhar conforto, testar as hipóteses e vai se aprofundando, né? Então, assim que a gente gosta de construir as teses novas ou, enfim, os acompanhamentos. E Jesus quer Pô, passar muito bom. uma próxima Sabia bem pouco sobre Vit, só tinha ouvido falar, acho que ficou bem legal. Quem escutou aí, se tiver interesse em saber mais, acho que já tem algum insumo aí pra iniciar o estudo. Tem, com certeza, foi uma... Durou bem o tempo. Lê a carta que tá... A carta tá bem legal. Tá bem legal. A carta E esse mercado, o Brasil, assim, eu acredito que pela questão da... o Brasil é um player, tipo, muito forte, né? Porque, enfim, o Brasil é um país... grande parte da nossa força é força agrícola. Sim. Então, assim, qualquer player no mundo, você pega essas grandes químicas, elas estão no Brasil, enfim, e precisam ter exposição ao mercado local, né? E o Brasil tem um mercado consumidor desse tipo de produto muito grande, né? Então, é um player bem forte mesmo. Mas em outros países, o mercado, em relação, assim, a fertilizantes, Não. os comuns e o biológico, essa proporção... Ela, tipo, acho que você falou aqui 30%, né? É mais ou menos também. E assim, tem os biológicos lá também fora, mas tem algumas coisas. Como é um negócio que você tem que ter um controle muito forte, é difícil você levar um produto daqui e vou usar sei lá, na Europa. Tipo, é outra coisa, tipo, é um outro tipo de problema. Então tem barreiras que você não consegue, tipo... levar. Talvez a Vit, tipo, ela tenha alguma possibilidade de exportar em algum momento, tipo, sei lá, tipo, alguns países que tenham características mais similares, mas não é, tipo, putz, uma empresa lá de fora consegue fazer o mesmo produto para combater a mesma praga aqui no Brasil. Então, tem essa característica. Pô, a gente pode ir passando por qual uma outra tese, Ciro, que você gostaria de compartilhar aqui? Não, você que me fala, qual que você quer? Não, você tem BR Partners também na carteira? Temos, a gente gosta. BR Partners é um banco de investimento aqui no Brasil, né? Que, ó, assim, uma empresa, acho que assim, é bem legal, é bem interessante, a gente gosta bastante. Então, o que é um banco de investimento? Ele tem uma área de fusões e aquisições, né? De reestruturação, né, de DCM, né, de originação e emissão de dívida, e ele ganha FIIs, né, em relação a isso, né. O BR Partners, ele foi fundado por um executivo que é um executivo que inclusive acho que ele já veio aqui, né, que é o Ricardo Lacerda. Dividimos essa bancada entrevistando o Ricardo Lacerda. Exatamente. Então, assim, com um histórico muito grande, é um cara extremamente respeitado, né, fez carreira no Citi, na Goldman, e abriu o BR Partners já fazem aí mais de 10 anos, e é um banco que vem ganhando cada vez mais espaço, tá? Dentro desse mundo de banco de investimento. Então, quem são os grandes players desse mercado? É o BTG, né? O Itaú BBA, talvez alguns bancos gringos, né? Mas o BR Partners ele tem cada vez mais ganhando terreno, ganhando participação, né? Participando de mais deals dentro desse mercado. Esse é um business, cara, de que você tem que construir uma franquia forte, né? Então, os deals acabam indo até você e ele tá chegando num tamanho que ele vai se retroalimentando, tipo, de fazer cross-selling. Então, por exemplo, recentemente eles trouxeram para dentro, enfim, uma equipe que era de uma wealth para fazer a wealth interna, né? Pô, isso tem muita sinergia, porque a wealth traz negócio para a área de IB,
o IB traz negócio para a área de wealth. Então, pô, o cara foi lá e vendeu uma empresa, pô, então já põe o dinheiro aqui dentro. Tá? Então, é o seu negócio que tem crescido, putz, a taxa de 20% ao ano, com ROI de acima de 20% ao ano. É um negócio com uma cultura muito legal mesmo. Então, é uma cultura, uma partnership muito bem feita. Enfim, bem móvel, tá? Então, onde todo mundo tem oportunidade de crescer lá dentro, onde grande parte da remuneração vem via dividendos. Então, é uma empresa que paga bastante dividendo. Então, enfim, o business tem que dar certo, tem que andar bem. Então, a gente quase que vê como, pô, eu consigo comprar esse negócio a um preço super interessante, igual aos executivos e ganho igual a eles, porque, tipo, grande parte da remuneração vem via dividendos, né? Então, a gente gosta bastante, pô, para um business também que gera valor, bastante valor, e mesmo nesse momento do ciclo, que eu acho que é o mais interessante, esse momento do ciclo era para ele estar sofrendo, né? Tá passando por uma fase um pouco mais complicada. Por quê? Pô, porque ele faz IB, né? Então, pô, a IPO tá difícil, enfim, tipo, todo mundo segura um pouco, mas ele tá indo muito bem na parte de DCM, né? Tá indo muito forte. Emitindo muita dívida, né? Que no momento tá sendo assim também, né? Exatamente. Então mostra um pouco mais da resiliência do business, do tamanho que ele tá conseguindo. Então o business já, tipo, que tem uma receita de 600 milhões de reais, enfim, um lucro aí perto de 200 milhões de reais, então com uma margem super boa. Que eu te falei, com um ROI acima do custo, bem acima do custo de capital. Não corre risco de inadimplência também, né? Ele é mais asset light, assim, né? Então, ele não dá crédito, né? O que ele faz, ele acaba encarteirando algumas emissões, né? Entendi. Então, assim, isso daí é importante, até foi importante ele abrir o capital, né? Porque você torna a marca mais conhecida, você também trouxe dinheiro para dentro, né? Você aumentou seu balanço, porque você precisa fazer algumas... quando você vai fazer uma originação, né? Para fazer emitir o título, quando ele encartera, ele consegue pegar mais deals para ele. Então, isso é importante. Mas ele encartera e depois acaba vendendo. Mas ele não dá crédito, tá? Para ninguém. Então, cara, é um business muito legal, cara. Acho, pô, um business muito redondinho. Gente... Então, acaba entrando um pouco naquilo que a gente falou. Gente boa tocando, time, muito bom, alinhado, aloca bem capital. O business já gera valor e a gente enxerga algumas vantagens competitivas aí para ele continuar crescendo. E ele tem potencial para, sim, o que você imagina que seja o BR Partners daqui 5 anos, assim? Porque, sei lá, talvez aqui é esse ambiente cíclico, que é sempre, uma hora vai ter IPO, aí depois não tem mais IPO, aí emite dívida, mas o mercado, ele cresce, ele tem potencial para... É um negócio de ganho de market share ou tem potencial para expansão? Não, o mercado cresce. O mercado de DCM, né? O mercado de DCM, alguns anos atrás, praticamente, enfim, não existia, né? O mercado de capitais passou a ser um financiador das empresas, né? Tá. Então, isso não existia. Então, esse é um mercado novo que, enfim, não só ele, né? Você pegar o Itaú, tá surfando barbaridade isso. O BTG, tá todo mundo indo bem, né? Na parte de DCM. Então, acho que o grande, assim... ponto da tese, para essa tese dar certo, é assim, o BR Partners construir uma franquia sólida o suficiente para atrair negócios e criar uma força motriz de cross-sell, de ter diversos tipos de serviços e áreas, que enquanto uma tá mal, uma outra acaba se sobrepondo. Então, é isso. A gente acha que ele tá nesse caminho, e a gente gosta. Putz, o que vai ser daqui? 5 anos é muito pouco, mas sei lá, daqui 10 anos, eu não sei, acho que ele pode... não vou falar que ele vai virar um BTGzinho, mas assim, o pessoal gosta, né, desses... mini BTG, eu não gosto muito. Mas assim, ele é um banco de investimento. Quando você olha lá nos Estados Unidos... Tem vários. Tem vários, assim. Pô, tem um banco que eu não conhecia, a gente foi estudar, tipo assim, alguns peers lá fora, pô, tem alguns caras, muito legais, cara, que cresceram, geraram muito valor, né? Enfim, então é um business que dá pra a gente enxergar num horizonte longo, a gente, pô, carregando e gerando valor, então a gente gosta. Putz, pode ser que num ciclo o ROI caia um pouquinho? Pode ser, mas assim, putz, esse cara acho que tem capacidade de crescer com ROI ao redor de 20% e crescendo, enfim, razoavelmente, ou seja, isso daí é a geração de valor pra gente na veia. Pô, o cara tem uma geração de valor e cresce em cima dessa geração de valor, pra gente é ótimo. E aí, de novo, esse é um business de pessoas, então, putz, acho que as pessoas lá, o time lá é muito bom, cara, alinhado, putz, então... Foi um trabalho, isso é um pouco de diligência, o trabalho de entrevistar muita gente, todos os acionistas, enfim, construir a história inteira, e a gente gosta bastante. O Ricardo Lacerda é um cara também 10, enfim, muito bom, e enfim,
Acho que ser sócio dele é uma boa. Foi um bom episódio, né, Jesus? Foi um bom episódio. E eu fiquei com a impressão também que é um negócio que pode ser, em algum momento aí, adquirido. Você acha que existe essa possibilidade, assim, de, nesse mercado aí, uma empresa, uma consolidação? Cara, acho que assim, hoje na bolsa, acho que do nível de preço que estão as coisas, muitas coisas podem ser adquiridas, tá? Estão sendo, né? Toda estão semana sendo. tem uma... Assim, tipo, você não pode ter nenhuma tese que eu não gosto. Você pode... Talvez tenha gente que faça assim, mas assim, eu não gosto especificamente de que tenha uma tese que esteja só calcada num M&A, né? Porque aí você fica muito preso só nisso, enfim, as coisas aí às vezes não acontecem e meu negócio meio desmancha, né? Cara, acho que eventualmente pode ter, mas eu acho que na BR Partners, assim, das nossas empresas que eu olho na nossa carteira, eu não acho que tenha maior chance de ter algum tipo de M&A. Acho que tem outras que têm mais chance de ter M&A do que a BR Partners. A própria Vit. A própria Vit. Sim. E uma curiosidade minha, que eu, né, no terceiro tri, vocês soltaram na carta sobre Amazon. Sim. Que é mais um investimento de vocês. Como que é também, né? O fundo também, vocês também investem em empresas americanas, né? Acho que vocês têm, não sei se tem ainda, mas tinha um Alphabet. Sim. Alphabet. E Amazon. Eu fiquei pensando aqui, baita empresa, né? Sim. Por que não Mercado Livre? Enfim, seria legal se você compartilhasse um pouco da sua visão sobre Amazon. Legal. Acho que fazer dois parênteses, né? Então, assim, primeiro, tipo, as cartas que você tá mencionando, assim, uma coisa que a gente fez na SFA que acho que é muito legal todo mundo tem que escrever carta. Então, toda equipe tem que escrever carta. A única que falta escrever é a Josi, né, Josi? Mas, assim, todo mundo tem que escrever carta. Então, por exemplo, a carta de Amazon, e todo mundo participa. Então, escrever carta é um evento. Primeiro que a gente se propôs a escrever cartas bem profundas. Então, sei lá, a carta de Amazon tá com 30 páginas. Carta de Vitya foi mais 30 páginas. Então, a gente se propõe a fazer um negócio bem profundo mesmo. E todo mundo participa para ser um negócio... Primeiro que eu gosto de escrever, eu acho que é importante você colocar no papel, acho que acaba enfim, trazendo insights, aumenta a discussão. Então isso é importante e a gente assim, se esforça para fazer um material que seja realmente as pessoas gostem e agregue valor aí para as pessoas entenderem como pensa a SFA, que eu acho que isso é importante. Investir em empresas internacionais, acho que partiu primeiro de um ponto. A gente gosta de investir em negócios, né? O mundo hoje é mega globalizado, as empresas competem, enfim, tem empresas americanas competindo aqui no Brasil, empresas brasileiras menos, né? Mas às vezes vão lá para fora. Você tem que olhar, né? Então, assim, a gente gosta de investir em empresas, então a gente deveria olhar em empresas, negócios, onde quer que eles estejam, independente da geografia. Obviamente, a gente é um fundo de ações local. Enfim, grande parte do fundo é local. A gente tem uma pequena parcela que a gente pode investir em empresas lá fora, mas a gente usa essa parcela, a gente gosta, a gente olha da mesma forma que a gente olha aqui dentro, faz muita diligência, enfim, estuda bastante também. Então é o mesmo processo, não muda em nada o processo. Então a gente já teve posições em Google, já teve posições em TSMC, a gente escreveu uma carta TSMC que também tá muito boa, recomendo bastante. E hoje a nossa posição que a gente gosta mais internacional é a Amazon, né? A gente adora o Mercado Livre, acha muito bom. Mercado Livre acho que é mais uma questão de preço, tá? Do que qualquer outra coisa. Então a gente faz aquela analogia do jacaré, tipo, a gente torce bastante para cair, dar algum tipo de chance pra gente poder entrar. E a Amazon a gente gosta bastante, por alguns motivos, né? Então a Amazon, enfim, é uma história fantástica, né? Então é uma empresa que cresceu nunca, tipo, sem dívida, sem muita dívida, sem, cara, fazer follow-on, né? Ela sempre foi reinvestindo, né, o próprio caixa que ela foi gerando. A Amazon é muito legal, né? A gente já falou até em cartas lá atrás, a Amazon é um caso onde ela não tinha lucro contábil, mas ela tinha lucro econômico. Acho que isso aí é legal explorar, assim, Então, a Amazon não tinha lucro contábil, mas ela tinha, ela gerava EVA positivo, né? Então, ela depreciava, por exemplo, mais rápido o capital dela do que necessário para pagar menos imposto. Então, assim, quando você vai fazer ela gerava muito caixa, né? Porque o capital de giro dela é negativo. Quanto mais ela crescia,
mais caixa ela gerava, né? Porque ela pagava depois do que ela recebia. Tipo uma Ambev, né? Pois é. Então, assim, tipo, tem coisa, assim, quando você olhava lá atrás e falava, caramba, a Amazon não tem lucro líquido, não gera lucro contábil, tudo, mas, pô, ela gerava muito caixa e gerava EVA positivo, né? Lucro econômico positivo. Tem diversas coisinhas, assim, que é bem interessante na história da Amazon. E quando a gente olha, tipo, a Amazon hoje, nós como investidores, a gente não pode olhar só o passado, a gente tem que tentar entender um pouco para onde vai, né? Então, assim, não basta só a Amazon gerar valor hoje, a gente tem que achar que ela vai continuar gerando valor e crescendo essa geração de valor futura. Senão você acaba virando uma Ambev. A Ambev gera bastante valor, mas ela não tem mais crescimento, né, de geração. Mais importante do que a geração de valor é o delta dessa geração de valor. Tá. E a gente acha que a Amazon ainda vai ter bastante delta de geração de valor, por vários motivos. Então, por exemplo, na parte de... falar aqui uma coisa, na parte de ads. Pô, a Amazon hoje tem mais receita de ads do que o YouTube. Então, o ads dela já é um colosso. Então, ela já ganha muito dinheiro com ads, ou seja, ela vende espaço no site dela para outros anunciantes. Então, isso é muito... Pô, as pessoas pesquisam, ao invés de pesquisar no Google chuteira, já pesquisa na Amazon chuteira. Exato. Né? Então, tipo, isso trai tráfego e ela vende esse espaço para outros anunciantes. A parte de varejo online dela, cara, ela criou um moat ali, uma força motriz, cara, muito grande. É muito difícil bater de frente. A gente acha que ela vai continuar, tipo, entregando valor pros clientes. Então, ela tá aumentando, tipo, nos Estados Unidos é mais difícil, né? Mas ela tá aumentando já o same-day delivery, né? O next day delivery. Então, ela vai aumentando o nível de serviço. Cara, isso ela vai capturando mais cliente, mais valor dentro da cadeia. Então, isso, cara, tipo, a gente acha que ainda tem espaço para crescer. A parte internacional dela. Então, ela sempre teve um mercado internacional onde ela não, chegou a perder dinheiro lá fora. E a gente discutiu isso muito lá na SFA e a gente chegou à conclusão que... Índia, essas coisas? Na Europa, um monte de lugar. E aí, assim, a gente chegou à conclusão e falou assim, eu acho que ela... É porque esses mercados ainda estão pouco maduros. Ela entrou faz pouco tempo. E a gente já consegue ver na ponta esse mercado melhorando. Então, ela já começa a gerar, tipo, margem operacional positiva. A margem operacional do business de varejo dos Estados Unidos já foi para, tipo, níveis recordes. O cloud dela, tipo, a gente acha, enfim, que é um business de 100 bilhões de dólares, margem, tipo, operacional de 30%. A gente acha que, enfim, você vai ter 3 ganhadores aí. Então, é a AWS, Azure e Google Cloud. Só que, assim, esse é um business de escala, né? Esse business tem muito capital, né? Você chama muito capital, então você precisa ter muita escala. E ela, tipo, ela é o que mais tem escala, né? Ela que investe mais e ao mesmo tempo investe menos como percentual da receita. Então, o business também é muito gerador de valor. Então, você começa a ver, tipo, a margem, tipo, uma coisa que a gente olha bastante na SFA, a gente olha muito a margem EVA, né? Que é a margem do lucro econômico, menos a margem líquida do lucro. Então, você vê a margem EVA da Amazon subindo. Então, ela tem gerado bastante valor. Parte, por exemplo, de headcount. Então, lá, saindo da pandemia, a Amazon contratou um monte de gente, né? São, sei lá, 1,5 milhão de funcionários. E agora ela começou, tipo, fazer com menos. Então, você pega, tipo, um dado interessante. Você pega o EBIT, né? O lucro operacional por funcionário voltou a subir de novo, atingindo números recordes. Aí você tem até opcionalidades. Por exemplo, uma coisa que a gente pôs na carta lá, que é a parte de robótica. A Amazon tem muita gente, trabalha nos CDs, né? Então, esse negócio de robótica junto com inteligência artificial der certo para a Amazon é uma porrada, porque ela vai eliminar muito custo. Uhum. Então, a gente olha isso, a gente acha que a Amazon ainda tem várias avenidas de crescimento, capacidade de gerar valor, e a gente acha que ela tem uma margem de segurança mais atrativa, por exemplo, que o Mercado Livre, que a gente adora, mas, enfim, hoje a gente não tem nada. É incrível como uma empresa boa, ela vai encontrando formas de crescer, né? Então, Sim. você começou como uma varejista, mas aí teve o Ads, aí teve o Cloud, vão surgindo monte de coisa. O mercado endereçável dela vai aumentando, né? A gente trouxe o Adriano Almeida aqui, que ele falou também um pouquinho sobre isso, né? Uma empresa excelente, ela encontra formas de você... Total. Queria pegar um pouco da sua expertise em Amazon, entender o ambiente brasileiro aqui. O e-commerce aqui é o contrário do que você falou, né? A Magazine Luiza sempre pegou dívida para crescer e você tem aqui a ideia de que o Mercado Livre é uma relevante e não tem espaço
sei lá, para talvez a Amazon ganhar o espaço que ele tomou ali. Queria que você comentasse um pouco desse ambiente competitivo brasileiro aqui. Putz, cara, eu acho que o ambiente competitivo brasileiro hoje, não sei se tem tão competitivo mais. Acho que o Mercado Livre, ele atingiu dominou, acho que atingiu um nível que, acho que, assim, essas locais que você tá falando, acho que eles não conseguem mais alcançar. Entendi. Eu não consigo ver, tipo, num cenário, algum tipo de cenário onde elas conseguem alcançar. Então, acho que o Mercado Livre, ele meio que nada sozinho. Então, putz, talvez as chinesas tragam algum tipo de competição, mas acho que, de novo, acho que o Mercado Livre atingiu um nível, uma escala, tamanho de serviço que dificilmente ele vai ser alcançado. E você acha que não tem, por exemplo, no México, o Mercado Livre não vai... Eu não sei como é que é a relação Amazon-Mercado Livre ali, se o Mercado Livre é um competidor relevante ali da Amazon, ou se... Então assim, a Amazon aqui no Brasil tem. Eu, por exemplo, uso bastante a Amazon, né? Eu gosto. Mas, enfim, acho que a Amazon, tipo, talvez, acho que é mais fácil a Amazon dominar em relação às locais do que... acho que as locais estão num cenário bem difícil mesmo. Entendi. Bem complexo. Então, assim, eu vejo o Mercado Livre aqui, acho que ele vai continuar dominando. E acho que, assim, ele é talvez aqui o competidor do mundo que a Amazon tenha mais dificuldade de enfrentar. Porque o Mercado Livre tem um poder aqui, uma escala, um nível de serviço difícil de bater. O quão relevante é a parte de valuation aí na Amazon? Porque, diferentemente das outras teses que a gente falou, né? Vit, aí próprio BR Partners, eu acho que a Amazon, o mercado precifica ela como um bom negócio, né? Com um negócio talvez vencedor. Precifica. Como que você se depara com o preço da Amazon e fala assim, não, pô, não tá caro. Então, por isso que assim, aquela outra métrica que eu te falei, a gente gosta de olhar, porque ele leva em conta a geração de valor, né? Então, na Amazon, por exemplo, a gente montou uma posição mais relevante, a Amazon negociava, sei lá, 40% que você pagava por crescimento futuro. Pra gente parecia um número ok, razoável, né? Era mais baixo, talvez, o que pagava você comprar o S&P, você comprava outras empresas de tecnologia, sei lá, com 80%, 90%. Então, assim, de novo, acho que o valuation, acho que as pessoas olham muito por uma coisa, tipo, estanque, né? Ou assim, algum tipo de conforto, um numérico muito forte, né? E, assim, eu tendo a olhar menos nisso. Às vezes tem business que acho que talvez precise, que você consegue, né? Tipo, business, enfim, talvez regulados. Mas, assim, o valuation, de novo, é uma margem de segurança. Sei lá, eu odeio target price. Pra mim não quer dizer nada isso, né? Ou, putz, caramba, eu fiz aqui meu DCF, deu um número, pô, beleza, mas qual foram as premissas que você usou? Sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, assim, acho que para um business, cara, como a Amazon, que tem vantagens competitivas, barreiras de entradas tão poderosas, tão fortes, com uma geração de valor, tipo, hoje já tão relevante, putz, o nível de margem de segurança que a gente encontrava, acho que parecia bem adequado, enfim, para você participar dessa empresa. Então, é um pouco assim que a gente vê. E aí, Josu? Tem alguma aí do seu lado? Não. Tô achando bem interessante a discussão aqui. Vim hoje aqui só pra te dar um suporte aí, porque Salomão... O papo tá profundo aqui em torno dessas teses aí. Tá bem legal. O nosso Salomão está aqui porque tá com febre. Tá se recuperando doente, aí, tá acamado. Também foi cantar no eu acho que foi o show, hein? Ele foi cantar no evento do M3, soltou a voz ali, ele com a Fernanda. Aí ficou ruim. Melhoras aí, Salomão. Faz falta aqui na mesa. Com certeza. E, bom, Josu, acho que a gente explorou grande parte desse momento de mercado, exploramos ali as principais teses da carteira do Ciro da SFA. Tem mais alguma aí que você tem aí engatilhada ou podemos... Não, acho que pra mim aqui a gente abordou tudo de relevante aí pros investidores terem um pouquinho mais de paciência e foco no longo prazo. Acho que o Ciro trouxe um sopro aí de esperança pra quem tá um pouco desesperado. A gente, inclusive ali no M3, né, a gente tem diversos investidores ali. Inclusive a Josi que tá aqui. Ela tá lá também, né? A gente vê ali que o momento não tá muito animador e tá difícil ficar otimista, né, com esse momento. Acho que o papo foi bem legal pra quem tá precisando. É isso. Ciro, queria então te agradecer por compartilhar tanto conhecimento aqui. Adoro ouvir você falando sobre as teses, sobre o momento de mercado. Então foi um prazer receber você aqui. Super obrigado, Matheus, Josué. Quando vocês quiserem,
Adoro aqui bater papo com vocês, até porque você também é um grande investidor aí de ações. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, não basta, né? Clica lá, dá um joinha, começa a seguir a gente. A gente já tem 302 mil inscritos no YouTube. É uma alegria estar aqui junto com você, Josu. Valeu, Matt. Valeu Sempre demais muito aí bom. pelo papo. Tamo Valeu, junto. valeu, pessoal. Até a próxima.